Você sabe como é feito o teste ergométrico? Hoje eu estou aqui com convidados mais que especiais no mais um programa do Cast Cardio. Nós temos aqui hoje de convidado a doutora Amanda Moalen. É médica cardiologista e especialista em métodos gráficos e ergometria. E também temos os nossos convidados diários aqui, que é o doutor Eduardo Acef Coelho, mas não é coelho de coelhinho, tá? E a doutora Rafaele Carolina, aquela que gosta de trabalhar no plantão. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa, tá? Quem precisar de médico, a doutora Amanda atende lá no Hospital Muriá e no Hospital Samaritano. A gente recomenda, hein? Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Então vamos falar desse método hoje super importante. Né? Lembrando que no vídeo anterior, você que não assistiu, assista, porque é uma continuidade do programa, tá bom? E agora a gente vai entender. Maçante, né? Senão fica aquela coisa muito pesada. Então vamos entender hoje como é feito. Amanda, como é feito o teste ergométrico? Bacana. O teste ergométrico, o tal famoso teste da esteira, aquele que a gente vai ver o desempenho do coração do paciente, né, do sistema cardiovascular como um todo durante o exercício físico, ele começa lá na preparação do exame. Então, rapidamente a gente tem uma conversa com o paciente, a gente vai entender quais os fatores de risco que ele tem, se ele tem alguma contraindicação, a gente falou no vídeo anterior, mas a gente vai checar ali, porque às vezes passa desapercebido, a gente sabe que passa, né? Então, a gente vai checar o histórico de saúde dele, fazer um exame físico bem rápido, medir a pressão arterial, não tem nenhuma contraindicação, a gente parte para a parte de monitorização, a gente coloca isso é importante, Amanda. Não é só subir na esteira e fazer o exame, tem que ter uma anamnese curtinha. Tem que examinar o doente, pelo menos uma ausculta. Não é um exame físico daqueles que a gente vai colocar numa maca, deitar o paciente, mas aquele exame bem rápido, pelo menos colocar o esteto no peito, ver se não deixou passar outro colega, não deixou passar nada desapercebido, né? E a gente vai subir o paciente na esteira, então, e preparar para monitorização. A gente vai fazer, se for homem, raspar os pelos, né? Porque o pelo pode diminuir o contato ali dos eletrodos com a pele. Se for mulher, a gente só vai lixar um pouquinho a pele para tirar um pouquinho das glândulas sebáceas, para tirar creme, hidratante. Então, é bacana até as pessoas que estão em casa lembrar de não passar muito hidratante no dia que for fazer o exame, porque atrapalha a qualidade do exame. E a gente vai coletar os eletrodos, monitorizar o paciente, medir a pressão arterial e vamos começar. Então, a gente escolhe um protocolo. Esse protocolo é bem individual, a gente pode conversar disso daqui a pouquinho. A gente vai escolher de acordo ali com a avaliação inicial que você fez do paciente e a gente vai começar o esforço físico, tá? O ideal ali é que o exame tenha uma duração entre 8 e 12 minutos, então a gente vai procurar um protocolo que encaixe mais ou menos o paciente nesse tempo de duração de exame, não muito mais do que 12 minutos, não muito menos do que 8 minutos. No bloco anterior, você falou que normalmente eu tenho pegado vários pacientes também com teste de 5 minutos. Não é o ideal, não é o ideal, tá? O ideal é que a gente consiga escolher um protocolo entre 8 e 12 minutos. Agora, o porquê que está acontecendo isso é bem abrangente. Rápido. É bem abrangente. Às vezes, o médico errou mesmo no protocolo, ele olhou, é um paciente saudável, e aí parou por algum motivo o exame, né? Porque tem alguns critérios para a gente interromper o exame. Aí deveria estar escrito lá, o exame interrompido. O paciente também não tinha condições, né? Não conseguiu fazer o teste. Às vezes é isso. Né? A gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho que isso conta muito do médico que vai realizar o exame. Se você pega o ergometrista, eu acho que ele tem que fazer o mínimo da anamnese, avaliar o conjunto para poder estabelecer um protocolo adequado. Por exemplo, eu tenho um protocolo chamado Elestad, que eu vou usar mais para atleta, para adulto jovem. E na prática eu vejo que 90% dos pacientes vêm lá com Elestad, vozinha, vozinho. Fala, isso aqui nem conversar, bota pra correr, falar que fez o exame, chegou lá um teste de 4 minutos, às vezes o próprio paciente fala, não doutor, eu aguentava mais, mas tá lá interrompido por exaustão, então você perde, não todos os locais. Só pegando um gancho, Amanda, é obrigatório o médico fazer ou o técnico, sei lá, alguém... Olha, eu acho que não tem mais essa obrigatoriedade, tá? Eu tava vendo até que tem alguns lugares que o médico pode ficar à distância agora. Eu não sei se já está validado pelo CRM, isso começou na pandemia. Eu não sei se está regulamentado, eu preciso até checar. Porque todos os lugares que eu trabalho presencial. Então, eu nunca fui atrás de saber, eu nunca recebi um convite para trabalhar à distância. Mas no caso precisa... E eu acho que muda, né, Amanda? Você laudar um exame que você faz, você conversou com o doente, você está presente na sala, vendo
movendo o doente na esteira. Muda. Eu acho que muda completamente Sabe o contexto por do laudo. Eu afirmo que mudam, porque assim, quando a gente está ali na sala, a gente faz os registros dos eletros de acordo com as alterações que a gente encontrou. Então, se for uma pessoa que não está com um olhar clínico apurado, ela vai deixar passar alterações sem registrar. Então, na hora de emitir o laudo, você está vendo os registros que foram feitos e nem sempre eles são 100%. Nem sempre está sendo registrado. Outra coisa, né? quando eu era residente fiz teste, às vezes você identifica no monitor, mas o paciente está ali correndo traçado, não sai tão legal, no papel não sai aquela arritmia que você viu durante o exame. Então, acho que o médico presente na sala é fundamental. A minha opinião... Pode ser que no futuro a gente mude a opinião. Inteligência artificial chegando aí. Pode ser que no futuro isso mude, né? Até hoje, eu confesso, não ter ido atrás, não sei como está a regulamentação, mas eu já vi alguns lugares que estão fazendo com laudo à distância. E aí, um técnico fica em sala, faz o exame e manda para o médico laudar. Eu acho um tanto quanto arriscado, principalmente se é um paciente de alto risco cardiovascular, porque você está estressando, você está colocando um fator estressor, né, que potencializa o risco de doença coronariana. Já é raríssimo, graças a Deus, mas já aconteceu de paciente infartar em sala. Ter parada. Sim. E ter até uma parada cardiorrespiratória, né? Então, beleza, e aí aconteceu isso, o técnico está apto para fazer isso? Será que eles têm no backup alguém que possa fazer o atendimento de emergência daquele paciente? Então, eu acho que não sei, eu tenho minhas dúvidas. E existem critérios técnicos de interrupção, porque você vai interromper o exame baseado em quê? Em sintoma do paciente, em alteração hemodinâmica, baseado em pressão, frequência, comportamento dessas variedades, mas existem critérios eletrocardiográficos. Se o paciente faz um supra, se o paciente infra mais de 3 milímetros, então eu acho que quem tem que estar fazendo o exame tem que ser um cardiologista. E tem a interpretação da dor que o paciente pode ter. Né? Exatamente. E assim, eu trabalho no pronto-socorro do HCOR e com frequência desce paciente para mim do teste porque estimulou uma arritmia, o paciente ficou com arritmia persistente, a gente tem que reverter, o paciente teve dor típica, e aí ele já tinha uma história típica com dor típica. Infrou 5 centímetros. Exatamente, teve alteração típica de isquemia, né, no teste, e já fica lá no hospital para tratar. Então, eu acho que na minha opinião, é fundamental a presença do médico ali durante o exame. Ainda mais porque se a ideia do exame é avaliar se ele é um paciente de alto risco e você está querendo avaliar a doença coronariana, aí ainda mais, né? Se avaliar a resposta arritmogênica, porque se é só um check-up, de repente, para liberar uma cirurgia, mas assim, como é que você vai filtrar na hora do paciente agendar o exame? Seu exame é só check-up ou seu exame tem algum risco? A maioria dos médicos coloca só um CID lá, né? Um CID geral lá. Z00, exame médico geral. E não escreve o motivo da solicitação, nem porque tá solicitando, né? Eu confesso que, assim, normalmente eu atendo muita gente no dia. Então, eu coloco realmente obrigado. Quando eu sei que é só uma rotina, eu coloco só CID. Agora, quando eu quero algo específico, aí eu escrevo. Por exemplo, eu quero avaliar um paciente que é um coronariano já, que é angioplastático, que está com tratamento. Eu quero avaliar a resposta do tratamento, aí eu escrevo, não suspender tais medicações, porque a indicação do teste é para avaliar tratamento. Exato. Você sabe uma das indicações mais bacanas e que lá no Samaritano, como a gente tem a reabilitação no próprio hospital, a gente vê bastante, é paciente que está fazendo reabilitação. E aí ele tem um limiar anginoso, né? Então ele, por exemplo, a partir de tanto de frequência cardíaca, ele começa a ter dor. A gente sabe que aquilo lá está mantido em tratamento clínico e a gente quer melhorar o tratamento da reabilitação dele. Então eles vêm para o exame, a gente sabe que ele vai ter dor, ela manda a indicação bonitinha, geralmente é a minha colega que manda, ela manda por escrito, eu quero achar o limiar anginoso do paciente. Então a gente determina ali qual a frequência que ele começou a anginar, e aí ela vai fazer as atividades físicas baseadas naquela frequência, né? Para tentar aumentar o limiar, a tolerância dele, o limiar anginoso, o limiar anginoso dele. Angina no caso, a dor. Dor no peito. Então, assim, não sei, né? Ainda tenho minhas dúvidas. Pode ser que no futuro venha aí, modernize cada vez mais e que a gente mude de opinião, mas acho que hoje eu ainda acho que é necessário ter o médico em sala. E tem que ter preparo para fazer o teste ou todo mundo pode fazer, Rafa? Não, assim, depende da indicação, né? Como o Rogério falou, às vezes se é um paciente que a gente quer avaliar a isquemia mesmo,
Aí a gente não tem nenhum preparo especial. A gente tem que orientar o paciente a se alimentar antes, aí com um calçado adequado para fazer o teste. Já vi paciente indo de calça social e sapato social fazer o teste ergométrico. Porque não é orientado pelo médico. Porque são coisas que, assim, parecem banais, mas que faz diferença lá na hora do exame, né? Mas no laboratório, no caso que está fazendo o exame, não deveria orientar o paciente? Eu acho que é mais o médico, Rogério, que pede o exame. Minha opinião. Acho que quando você pede o exame, você tem que pelo menos falar, dependendo do contexto social que você está inserido, fala, olha, esse é um exame, o senhor vai correr na esteira, o senhor tem que ir de short, de tênis, não pode ir em jejum, avaliar as medicações que o paciente faz de uso contínuo para, dependendo do objetivo do teste, você vai ter que suspender alguma medicação, né? Se você quer avaliar se o paciente tem doença arterial coronariana, isso eu gosto de explicar para os meus pacientes. Por que a gente vai fazer o teste de esteira? Alguns perguntam, doutor, mas por que pode ver se eu tenho doença na artéria do coração? Eu tento explicar de uma forma mais leiga, eu falo, olha, a gente tem artérias que irrigam o coração, artérias coronárias. Em repouso existe um fluxo determinado. Quando você está ali monitorizado, fazendo o esforço, o que eu quero avaliar? Se a sua coronária consegue garantir um fluxo adequado para o músculo cardíaco, que é chamado reserva de fluxo coronariano. Então, o que os pacientes não conseguem enxergar, até você começar a ter dor, a angina, que é a dor no peito, é a via final da cascata da isquemia. Antes disso, ele tem disfunção sistólica, disfunção diastólica, ele tem alteração eletrocardiográfica. Então, eu quero ver se esse eletro vai alterar. Daí a importância de um protocolo adequado, tempo de exame adequado e o mais importante que a Amanda pode falar, uma fase de recuperação pós-exame. Ele tem que deitar, tem que verificar os sinais. Muitas vezes nem vê isso, dependendo do laboratório. Na verdade, a gente termina a fase de esforço, né? Então, a gente tem vários critérios de interrupção da fase de esforço, mas, basicamente, o paciente tem que ter atingido uma frequência cardíaca submáxima. É lógico que se ele não está tolerando mais... Mas fala para nossa audiência. O que é frequência máxima? Isso. Vamos lá. Para calcular a frequência máxima que a gente quer atingir no exame, é 220 menos a idade. Isso é generar... Aí, gente, calcula aí a sua frequência máxima. Para todo mundo. Se você tem 80 anos de idade, aí você pega 220 menos 80. Quanto que é a sua frequência máxima? 140. Exato. E aí a gente vai tentar fazer o paciente atingir essa frequência cardíaca máxima para a gente considerar que o teste foi eficaz. É claro que, por exemplo, se ele usa uma medicação beta-bloqueadora, que é aquela que diminui a frequência cardíaca, pode ser que ele não consiga atingir. Mas aí o que o médico está querendo avaliar? Se ele está respondendo bem à medicação, não está, né? Se ele está tendo angina, se ele não está, né? Então, é por isso que é bacana o médico que pediu o exame saber se quer que suspenda a medicação ou não, né? Porque está sujeito a ele não atingir essa frequência com o uso da medicação. E o teste ser ineficaz, ou seja, não ineficaz, na verdade, depende da indicação, né? Se você quer avaliar se ele teve arritmia, porque você usou o beta-bloqueador para inibir uma arritmia, e aí ele não teve durante o exame, e aí o exame foi eficaz, porque a medicação está cumprindo a ação dela. É importante ter indicação, né? Para orientar o médico que está fazendo. Exato. É por isso que eu preciso saber o que você quer que eu veja, né? O que você quer que eu avalie nesse exame. Porque daí eu poderia colocar um teste ineficaz porque não atingiu a frequência cardíaca máxima, mas para o objetivo do médico que pediu, ele foi eficaz. Gente, quando você pegar agora o pedido do teste ergométrico, olha lá para ver se seu médico escreveu o motivo. Se ele escreveu assim, solicito teste ergométrico. Motivo, avaliação de isquemia, avaliação de atividade física, pré-operatório, avaliação de arritmias. Não, mas se colocar check-up pra gente já tá bom, porque daí eu já vou saber que aqui, beleza, esse aqui ele só quer ver como é que tá a aptidão cardiorrespiratória, ele não tá tendo nenhuma suspeita, uma grande suspeita, né? Então tá tudo certo também. Mas assim, quando quer uma coisa específica que foge o check-up, porque a maioria das pessoas é check-up, então quando foge é que é bacana dizer pra gente. Esse negócio de check-up, eu posso abrir um parênteses aqui? Esse negócio de check-up, gente, o que vocês acham disso? Eu sou totalmente a favor. Check-up, quanto mais completo, melhor. Eu peço tudo. E você, Amanda? Eu acho que eu sou a favor também, né? Acho que nada como a prevenção, né? Nada como a prevenção. Eu acho também, porque assim, já tive inúmeros casos de pacientes que vieram para check-up e a gente pegou alteração. Eu sou muito crítico realmente com relação a isso, mas eu sou super, ultra, mega a favor de check-up. Porque pedir exames somente quando o paciente tem sintomas, na minha opinião, já é tarde. A doença já está instalada. Sim. E hoje você pega a literatura, a maioria dos exames é indicado quando? Quando o paciente tem sintomas.
Não, e a ausência de alteração nos sintomas, hoje a gente sabe que não equivale à saúde, né? Sim, porque tem quantos obesos não tem, quantos pacientes depressivos com problemas de saúde mental e com outros problemas de saúde que não buscam atendimento médico e você coleta laboratório e faz uns exames gerais e tá tudo bem. Mas no fundo a gente sabe que tem várias outras coisas, né? Porque no final das contas os exames refletem alterações graves, né? Então o paciente já está há muito tempo ali. E isso é uma limitação do teste ergométrico, na minha opinião. Por exemplo, o teste ergométrico, se eu estou buscando um paciente de alto risco lá, um paciente que é diabético, é hipertenso, tem 55 anos de idade e tem uma dor atípica. Porque se tiver uma dor típica, já tem o meu provável diagnóstico. Uma dor atípica, uma dor que a gente acha que não é do coração. Aí ele vai para o teste ergométrico, né? Se o teste der negativo, ou seja, esse paciente provavelmente, tirando ali os falso negativo e falso positivo, esse paciente não tem uma doença coronariana grave. Mas ele pode ter uma leve. Nem sempre. Então isso é uma limitação importante do teste ergométrico. Ele é um exame de filtragem, né? É por isso que para pacientes de muito alto risco, a gente não considera ele como padrão ouro, né? Um teste de escolha. Ele é mais para aquele paciente que é baixo risco e que você... É mais para um rastreio do que para uma confirmação diagnóstica. Se a suspeita é muito alta... Não tem porquê ele outro método diagnóstico. A menos que você queira ver ali, né? Limiar isquêmico, limiar de dor, etc. Que a gente já falou, uma arritmia, mas... Até porque é um teste funcional, né? Se a gente fosse basear pelo Diamond Forrester, a gente vai indicar para o paciente de média para alta probabilidade. Porque se ele tiver baixa, eu vou tender a indicar um teste anatômico. Eu vou fazer uma angiotomia de coronárias com o objetivo de ter um valor preditivo negativo alto, excluir doença coronariana. Esse é o problema, né? A angiotomografia de coronária hoje pela regulamentação da ANS... Tem que fazer relatório para todo mundo. Paciente de baixo risco não tem indicação. Eu tenho... Entendeu? Complicado. É por isso que eu falo para vocês briga. Que hoje a regulamentação não é para o paciente que não tem sintomas. A regulamentação é só para aquele paciente que tem sintomas. Não, e eu vou falar uma coisa, mudando de assunto de método. A angiotomia é muito boa para excluir realmente. Sim, ela tem um valor preditivo negativo absoluto. Fundamental. Agora, quando vem lesão, quantas vezes lesão discreta vai para o CAT por outro motivo? É lesão importante, lesão única vira bitriarterial. Então, assim, ela é excelente pelo valor preditivo negativo dela. Vem negativo, eu falo para o paciente, olha, eu tenho certeza. Sucesso. Doença arterial coronariana, pelo menos falando não de microvasculatura. Exato. Eu posso ficar tranquilo. Essa dor, a gente depois faz uma ressonância com estresse, vai avaliar a microvasculatura, mas coronária a gente fica muito tranquilo. E não é um exame só diagnóstico, ele tem um caráter prognóstico. Também. Mas vamos voltar para o teste ergométrico? Vamos voltar. Não, Amanda Outro vai dia a gente fala Amanda... especificamente de angiotomia de coronária. Assistam o podcast de coronária que foi gravado. É isso aí, Já tá aí, no ar. Tá no ar aí, ó. Doutor Eduardo, que é especialista em coronária, sabe tudo de coronária, então... Outra coisa que eu acho importante falar é quando a gente fala assim, teste positivo. O que é o teste positivo? O que a gente considera assim, esse teste do senhor está alterado? Tá, aí é que tá. Qual a indicação do teste, né? Para coronária, principalmente, que eu acho que é o... O paciente, quando ele veio sem indicação, eu estou inferindo que o médico está buscando doenças coronarianas, né? Então, o meu laudo vai ser baseado nisso, né? A menos que ele escreva lá o que ele veio, o que ele vê, a gente vai ver doença coronariana. Então, o paciente, quando ele tem dor torácica, que é aquela dor que a gente considera provavelmente coronariana, né? Que é o que a gente chama de angina típica. Ele teve uma dor que limitou o esforço, que a gente considerou como padrões típicos, que é na região pré-cordial, pode irradiar para o braço, para a mandíbula. Limitante pode estar associada a sudorese profusa, de repente até uma falta de ar. Isso é um fator de interrupção do exame, que eu vou colocar um exame como positivo. Sim. Quando ele tem alterações eletrocardiográficas, que é uma análise comparativa, né? Comparadas com repouso. Ele tem uma alteração ali que pode indicar que ele está tendo um menor fluxo sanguíneo coronariano, também é um teste positivo. Ou quando ele tem arritmias, que são arritmias que a gente considera malignas, né? Aí também é um teste positivo. Isso é muita coisa, né? Para você ver um exame tão simples, tão simples, barato, rápido, marca rápido. Verdade. Comparado aos demais aí, marca rápido. Sim, marca rápido. Vários laboratórios fazem, né? É porque é um exame de baixo custo também, né? Você precisa ter o aparelho que conecta o computador na esteira. É basicamente isso, né? Então, e os eletrodos para colocar no paciente, mas é basicamente isso. Então, não é
não tem muito gasto para a manutenção e é isso. E o teste ergométrico, ele é só isolado, Amanda, ou ele pode ser associado a algum outro exame que traz informações mais específicas para a gente? Você diz como cardiopulmonar? O que a gente pode fazer para complementar o teste ergométrico é o teste cardiopulmonar, aquele que além de avaliar desempenho cardíaco... A Angelina falou que gosta. Eu peço bastante. Além de avaliar o desempenho cardíaco, ele vai avaliar desempenho pulmonar, né? Então, ele vai colocar uma máscara, o paciente vai fazer todo o esforço físico que ele faria no teste ergométrico simples, mas agora com uma máscara. E, através da máscara, a gente vai avaliar a troca de gases do paciente, né? Então, quando ele está mais hiperventilando, quando ele está, né, eliminando mais CO2, através da troca de gases, a gente consegue fazer, por exemplo, o paciente está tendo falta de ar. Diagnóstico diferencial dessa falta de ar é cardíaca, é pulmonar, Sim. é por descondicionamento físico, a gente consegue fazer por uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, baseado nesses resultados, a gente tem informações ainda mais apuradas, né? E ela tem informações que são ainda mais fidedignas, porque, por exemplo, quando o paciente no teste ergométrico ele pede para parar o exame porque ele está cansado, o cansaço é subjetivo, né? Então, ele pode falar, eu tô cansado. Muitas vezes a gente vê, e eu escrevo isso muito nos meus laudos, esse paciente pediu para interrupção do exame alegando cansaço físico extenuante, extremo, apesar de não demonstrar sinais clínicos de cansaço, porque o paciente está ali conversando com você, ele continua na esteira ali batendo papo e de repente ele fala, para, porque eu estou muito cansado. Você fala, não dá para continuar mais nem um pouquinho. Não dá para continuar nem um pouquinho. Às vezes é a pedido do paciente que a gente interrompe, né? Então, ali a gente sabe, na troca de gases, a gente sabe se realmente ele atingiu o limiar de esforço físico máximo para a gente poder falar que realmente foi interrompido por exaustão. Então, a gente tira um pouco dessa dúvida, né? O paciente realmente atingiu o esforço máximo ou não. Até porque na esteira, ele pode parar por fadiga de membros inferiores. Às vezes ele não tem perna treinada, né? Então, ele começa a fazer o esforço físico, a perna dói e ele para. Eu brinco que o cardiopulmonar a gente vai saber se o problema é coração, pulmão ou pé. Ou perna. Central ou periférico, né? É basicamente isso. Então, a gente tem como fazer esse teste ainda ser mais eficaz. Além de que no teste cardiopulmonar, a gente vai ter as zonas de treinamento, né? A zona 1, zona 2, zona 3. E, assim, não estimada, mas medida. Né? Então, ele é mais eficaz até para atletas de alto rendimento, para eles poderem determinar a zona de treinamento, melhorar a qualidade de treino e essas coisas. Eu acompanho um grupo de profissionais que são praticantes de atividade de alto impacto e de alto rendimento, que gostam de Ironman, gostam de triatlon, né? E esses pacientes, todos eles vão para o cardiopulmonar. Porque as informações não é só para a segurança do paciente, então são informações que nos trazem dados para preparar esse paciente, para otimizar a performance dele. Performance do então, você que corre um triatlon, um Ironman, peça para o seu maratona, cardiopulmonar para você. E eu acho que a grande associação também do teste é com a cintila, com a cintilografia, né? Que é um exame complementar para ver essa parte de circulação das artérias do coração. Sim. Ah, menino, até tinha me... E olha que eu faço toda semana, tinha até me esquecido da cintilografia. Já virou habitual. Já tá na rotina. A cintilografia também é um exame muito importante. A cintila a gente consegue fazer de 3 maneiras diferentes, né? Ou a gente usa o teste ergométrico, que daí é o próprio esforço físico, então ele é o mais bacana porque ele é o mais rotineiro, né? É a atividade física que o paciente realmente vai realizar, né? E aí a gente faz, além do teste da esteira, a gente vai associar com as imagens. Então, ele traz ainda mais informações, né? Agora, a cintila também dá para ser feita com medicação, né? Com a dobutamina, que simula um cardioestressor, no final das contas, né? Ela vai aumentar a frequência cardíaca e etc., a dipiridamol, a adenosina, a cintila passou desapercebida porque eu pensei no farmacológico. Os pacientes adoram, deitadinho ali, o coração chegar a 180. Sem contar que fica horas ali esperando a cintilografia. Nossa. Mas eu acho que é importante ressaltar isso, porque aí o paciente vai falar, poxa, mas eu tenho um problema ortopédico, eu não posso fazer o teste ergométrico. E agora? Você não escapa de mim, não. A gente tem as opções. A gente pode fazer a cintilo com teste farmacológico, né? Que essas opções que a Amanda falou, ou com a dobutamina, ou com o dipiridamol, ou com a adenosina. Então, vocês não vão ficar sem ser avaliados. Podem ficar tranquilos. Bom, mas isso aí, gente. Rafa, agora deixa uma mensagem final aí para nossa audiência sobre como é feito o teste ergométrico. E resume tudo que a gente falou aqui para o pessoal entender e compreender a importância desse exame na prática, né, da vida deles aí, na prática médica também.
Acho que é importante enfatizar isso, que apesar de ser um teste simples, ele traz muitas informações que vão agregar muito para o médico, né, na prática clínica. Ele tem as suas indicações, tem as suas contraindicações, e para aqueles pacientes que têm as contraindicações, a gente tem métodos alternativos. Então, assim, fique atento, peça para o seu médico, pergunte se você tem indicação ou não tem desse exame e fica atento aí à sua saúde. Eu acho que isso é importante, né? Trabalhar com a prevenção. E aí, Edu? Concordo com a Rafa. Quando você for fazer o seu exame, verifique se existe um médico na sala, se a qualidade do exame está sendo bem feita, se a duração do exame foi bem feita e se os critérios de interrupção do exame também foram adequados. Não minta para o médico que você é um atleta, porque senão ele vai colocar o protocolo errado para você e você não vai conseguir fazer um teste eficaz. Acho que isso é importante ressaltar também. Se eu faço exercício, passei com o cachorro todo dia. Não é incomum, tá? Não é incomum. Essa eu já ouvi algumas vezes. Não, agora a gente tá escutando, isso foi até você que comentou comigo, você pratica exercício? Sim, a gente tá gravando bastante stories, a gente tá ficando bastante cansado, você fala, opa, peraí, as pessoas estão, né? Eu acho que é isso que é importante. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado aí por... Sigam a página. Não esquece de seguir o CastCard. Siga, compartilhe, indique Mande aí pro pros amigo, pra amigos. namorada, pro namorado. E só lembrando, ó, que aqui é conteúdo de qualidade, com pessoas de autoridade, de pessoas com formação e informações cientificamente comprovadas. Então, um abraço, fiquem com Deus e não esqueçam de assistir o episódio anterior e complemente com esse episódio. Obrigado, Amanda. Um Tchau, abraço, tchau, gente. gente. Muito obrigada. Nós agradecer a Amanda aqui, né, pela presença. Eu que tá bom? agradeço.